Segunda lição, a gente vai encontrar, ou segunda oração, a gente vai encontrar ainda em Lucas 22, versículos 31 a 34. A Bíblia diz assim: Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova, e ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé, e quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. E então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. E então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. A segunda oração fala da intercessão. É interessante que no meio dessa semana, com tanta coisa acontecendo na vida de Jesus, ele achou tempo para orar pelos seus queridos. E ele não se contentou só em orar por Pedro, mas ele teve que conversar com Pedro e falar para Pedro que ele era alvo da oração dele. Queridos, orar pelas pessoas é alguma coisa tremenda. Nós estamos numa campanha de oração e talvez você esteja aqui hoje como alvo da oração de alguém. Você foi escolhida por Deus, que Deus colocou no coração de alguém o desejo de orar por você, e você está sendo parte dessa campanha de oração. Mas alguém foi lá e fez exatamente o que Jesus fez com Pedro, foi lá e falou para você: sabe, Deus colocou no meu coração o desejo de orar por você. Bom, diferentemente de Jesus, nós não recebemos nenhuma revelação de Deus. A maioria de nós não recebemos nenhuma revelação de Deus sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo na sua vida. Mas é importante a gente entender que a oração e essa conexão com essa pessoa são partes fundamentais do processo de Deus tratar a nossa alma. Sabe por quê? Eu vejo que no mundo espiritual alguma coisa estava acontecendo, porque Jesus estava orando por Pedro. E se Pedro voltou e se arrependeu, e depois lá no lago da Galileia, ele teve aquele encontro com Jesus restaurador, onde ele confessa a Jesus 3 vezes, dizendo que ele amava Jesus, as mesmas 3 vezes que ele negou Jesus, para que ele pudesse ouvir a voz de Jesus outra vez: apacenta os meus cordeirinhos, e ele pudesse se sentir livre outra vez, para poder ser o pastor de ovelhas que Jesus queria que ele fosse. Teve algo tremendo no céu acontecendo por causa da oração de Jesus? Porque os anjos do Senhor estavam trabalhando, porque quando nós estamos orando, os anjos do Senhor estão trabalhando. Mas teve algo tremendo no coração de Pedro, porque a Bíblia diz que na hora em que ele ouviu o galo cantar, Pedro olhou pela janela e o olhar dele se encontrou com o olhar de Jesus. E Jesus se desligou do julgamento para dizer para Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Essa conexão do céu e da terra se fazem presentes quando nós estamos orando. Jesus sabia que Pedro seria tentado por Satanás e que cairia na tentação de negar a Jesus. E nem por isso ele desistiu do seu discípulo, e antes decidiu orar, pedindo a favor dele a capacidade de se arrepender e voltar e cumprir a sua missão. E a lição desta oração é que vale a pena interceder pelas pessoas, mesmo por aquelas que nós sabemos que caem, que falham conosco. Porque quem é que Pedro negou? Não foi Jesus? Com quem ele estava falhando? Com Jesus. E nós devemos pedir a Deus, aqueles que até falham conosco, a oportunidade para que se restaurem e sejam alcançados pela graça a ponto de cumprir a sua missão.
Jesus gostaria que algo tremendo acontecesse hoje na Páscoa. É um milagre o que Ele gostaria que acontecesse. Mas é um milagre que vai depender de você. Tem alguém nos seus relacionamentos que machucou você, que falhou com você? Então, você precisa aprender a orar como Jesus, pedindo que Deus abençoe aquela vida e faça com que haja restauração naquele coração. E você quer ver um milagre acontecer? É se você pegar o telefone para falar com essa pessoa e dizer: olha, eu tenho orado por você e tenho o desejo de que haja restauração entre as nossas vidas. Não é fácil fazer isso. Eu já fiz isso algumas vezes. Todas as vezes foi muito complicado no meu coração. Algumas vezes eu lutei com Deus para não fazer. Porque mexe com a nossa vida. Mas quando a gente começa a orar por essas pessoas e a interceder por elas, o Senhor vai trabalhando o coração deles, mas vai trabalhando o nosso coração. Até que chega um momento que a gente tem a coragem de ser instrumento de reconciliação. É interessante que a Bíblia fala em 2 Coríntios 5, que nós fomos convocados por Deus para sermos ministros dele. E sabe qual é o título que Deus dá para o nosso ministério? Lá em 2 Coríntios 5, ministros da reconciliação. Uau! Eu às vezes entro em pânico quando Deus tem que trabalhar isso na minha vida. Sabe por quê? Porque reconciliação é uma coisa que a gente acha que a gente já aprendeu, até o próximo momento. Aí quando vem o próximo momento, a gente vai descobrir que tem que aprender a lição tudo de novo, que a gente resolveu o problema do passado, mas o de hoje está lá latente dentro da nossa alma. Então eu quero desafiar você a aprender a orar com Jesus. Começa intercedendo por aqueles que falham com você. E deixe Jesus tratar o seu coração e o coração da outra pessoa, até que você tenha coragem de ouvir o clamor de Deus para ser aquilo que Jesus foi nesse encontro. E naquele encontro lá na Galileia, ministro da reconciliação do homem com Deus e do homem com o homem.